E aí, pessoal que acompanha a RT Automático, tudo bem com vocês? Ó, a gente vai falar de um assunto aqui hoje que dificulta muito a vida de nós profissionais da área automotiva, tá? É óbvio que é responsabilidade do prestador de serviço, da oficina que te procurar, te fornecer um serviço de qualidade, independente de qualquer coisa. Mas hoje a gente vai falar aqui de 5 clientes que dificultam e muito a nossa vida, tá? O primeiro cliente que eu queria trazer aqui é o cliente que ele está insatisfeito. Cara, ele já chega na oficina falando mal dos antigos profissionais, ele está falando mal do carro. E aqui uma menção honrosa a ele, porque às vezes ele realmente foi vítima de um serviço mal feito. Então nem sempre esse cliente ele é um cliente revoltado com a vida, às vezes ele só foi lesado de alguma maneira mesmo e está tentando compensar. Né? A gente já fica pensando, pô, se esse cliente realmente ele passou por uma oficina onde ele foi mal atendido, onde prometeram um serviço que não foi entregue para ele, ou se ele é realmente aquele tipo de cliente que fala mal de tudo e de todos, e até da mãe, e quando ele sair da sua oficina ele não vai falar mal de você. Se eu descobrir que é esse tipo de cliente, eu prefiro nem atender. Cara, o segundo cliente que incomoda e muito, mas aí sim, esse cliente ele me incomoda e muito. É o cliente que está com muita pressa. Cara, eu sei que você tem os seus compromissos, lógico. Hoje em dia, carro é uma mordomia, um luxo muito caro. Então, provavelmente, se você tem um carro em casa, por mais que ele possa ser um objeto de conforto e de alegria, você tem ele na maioria das vezes porque ele é um item essencial. Você precisa para trabalhar, para levar as crianças. Mas, infelizmente, às vezes chega um cliente com muita pressa na oficina. E eu ainda não fiz nenhum treinamento de arrumar o carro andando com você dentro. Infelizmente, esse é um cliente que atrapalha e muito o nosso serviço. E pessoal, em terceiro lugar, o primo do cliente com muita pressa, o cliente desconfiado. Tá, talvez ele tenha um histórico não muito legal com outras oficinas, mas acompanhado do cliente que tem pressa, muitas vezes ele não só tem pressa, como ele está desconfiado do trabalho. Ele quer ficar junto com você enquanto você executa o serviço, dentro da oficina, te observando para ver se o serviço realmente foi feito. Cara, eu entendo de verdade que às vezes acontece em outras oficinas, a gente pode até falar disso em outro momento, em outro vídeo, mas às vezes o serviço não foi feito da maneira correta, às vezes a peça não foi substituída, mas eu não posso permitir que você venha com essas crenças de outro lugar e ache que a minha empresa funciona dessa maneira. Infelizmente, dentro da oficina não existem acomodações para o cliente. Às vezes ele até pode ter em um local separado, mas o senhor não pode ficar junto do carro do senhor com a gente fazendo o serviço, o senhor não pode ficar dentro, o senhor não pode ajudar a gente a fazer o serviço no seu carro. Às vezes porque o cliente está com tanta pressa que ele quer te ajudar, ou ele quer estar ali para que você tenha certeza que ele vai fazer o seu serviço na hora, ou porque ele realmente quer que o serviço seja feito. Mas aqui na RT Automático eu sempre prezei por um serviço acima de tudo, com muita honestidade. Então, se o carro do senhor precisa ficar, eu vou ter outras formas de garantir para o senhor que aquele serviço foi feito, mas independente da sua pressa ou da sua desconfiança, o senhor não pode fazer o trabalho comigo. Mas o cliente, normalmente, que chega com pressa, é o mesmo cliente que quer um serviço muito barato. Então, aqui a gente entra no nosso quarto cliente, que é o cliente barateiro. Cara, tá tudo muito caro sempre. O que está acontecendo, cara? Você precisa se organizar melhor. Às vezes o cara chega na oficina e fala assim, ó, esse aqui assim tá assim com o meu carro, você pode me dar uma noção do que seria? Ó, digamos que a gente vai ter que substituir a vela. Ih, isso é caro, né? Nossa senhora, mas aí eu não dou conta. O que é isso, cara? Às vezes a gente ainda nem falou o valor. Lógico, serviço de carro, ele é muito... A gente não consegue prever ele com exatidão antes. Por isso, cobrado o diagnóstico para a gente poder avaliar o carro de uma maneira mais técnica para fazer um orçamento. Mas muitas das vezes o cliente acha caro até mesmo o diagnóstico. Ele acha caro qualquer serviço que for executado. Pessoal, se um serviço estiver muito abaixo do preço de mercado, provavelmente tem problemas aí. E se você não quer desempenhar o suficiente para um serviço de qualidade, muito provavelmente você vai ter ainda mais problemas, tá? Agora, o que mata a gente de raiva é o quinto cliente, que é o cliente comparativo. Ele vai fazer o orçamento lá em você e vai te chamar e falar, fiz no fulano e tá muito mais barato. Cara, isso é algo que me magoa profundamente. Aqui na oficina, a minha proposta é fazer um trabalho bem feito, te entregar um serviço bem feito com garantia e não bater o preço de ninguém. Se você é esse tipo de cliente, se você não achou o preço acessível, se você não concorda, por favor, leve o carro em outro lugar. Eu acho isso uma coisa realmente muito deselegante para você ficar comparando o preço com de outras oficinas, com de outros profissionais. O preço é muito difícil da gente chegar a um critério e uma conclusão, mas
cada um tem seu preço, e se você não puder arcar com aquele profissional, então procure outro, mas jamais tente fazer uma opção de comparativa, porque você provavelmente, assim como fazem comigo, você vai acabar deixando seu profissional incomodado e até mesmo às vezes irritado, tá? Outra coisa que vai deixar a gente extremamente irritado é se você não dá like e se inscrever no canal. Aí sim você é o pior cliente possível. Não faça isso. Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar. Deixe o seu comentário aí no feedback e não se esqueça de uma coisa. Se você é um mau cliente, procure rever, porque toda prestação de serviço é para prestar algo bom para você, para resolver um problema. E se você não está facilitando, todo mundo tem muito a perder, tá?